Ah, então eles estão apenas nos observando? É um pouco problemático. Um dos Rank S disse com uma expressão divertida enquanto olhava para os monstros de terceira evolução que os observavam de longe. Normalmente, os monstros simplesmente atacariam o culpado que fez uma bagunça em seu território. Esse é o hábito dos monstros. Eles não iriam simplesmente atacar ninguém, exceto se eles estivessem com fome ou se alguém os perturbasse. Mas esses dois monstros de terceira evolução estavam apenas observando-os. Eles estavam avaliando a situação e isso significa que eles tinham inteligência. Claro, havia exceções para tudo. Monstros como trolls, orcs, goblins e quaisquer outros monstros do tipo humanoide tinham maior inteligência do que qualquer outro monstro. Como a maioria dos monstros só ganhou inteligência quando alcançaram sua terceira evolução. E esses dois claramente tinham inteligência. Lutar contra monstros inteligentes era problemático, pois seus movimentos não eram previsíveis, ao contrário do outro tipo de monstro que só podia atacar, morder, etc. Devemos eliminá-los logo para evitar eventos desnecessários. 2 dos especialistas de Rank S brilharam e 6 especialistas de Rank E os seguiram para eliminar os 2 monstros de terceira evolução. Com essa formação, eles poderiam lidar com o problema. Eles só precisam se segurar até que o monstro use a liberação do orbe de monstro e esses 2 fiquem mais fracos. Sua voz. Sua voz. Eles estão se mexendo. Brian pensou ao ver 2 grupos avançando na direção dos monstros. Ainda assim, sua situação não mudou em nada. Ele ainda não conseguia derrotar esse elfo de Rank S de forma alguma. Ele estava ficando desesperado porque podia sentir o fluxo de mana no altar ficando mais pesado a cada segundo. Jovem, não há mais esperança para você. O elfo de Rank S não parava de insultar Brian. Ele estava se divertindo, mas não baixou a guarda porque sabia que Brian era um poderoso Rank E que poderia acompanhá-lo. É este o seu limite? Sua respiração está ficando pesada e suas mãos estão tremendo. Ele pensou enquanto olhava para a figura ensanguentada de Brian. Ele ainda não conseguia acreditar que havia um Rank E tão forte quanto aquele jovem. Mesmo aqueles gênios da Academia Real não seriam páreo para ele. Ele é um bárbaro e eu posso confirmar isso com seu cabelo ruivo carmesim junto com sua força física incomparável no reino da mana líquida. Mas já lutei com bárbaros no passado e eles não são tão fortes como este. Seu estado puro é mais forte do que o estado puro de um bárbaro normal de Rank A. Quem é esse jovem? O elfo estreitou os olhos. Ele estava curioso sobre a identidade de Brian e queria saber. Além disso, ele tinha certeza de que poderia derrotar esse jovem, mas não seria tão fácil. Seria preciso muito esforço antes que ele pudesse fazer isso. Parece que ele só conhece o estado puro de um bárbaro. Se ele dominasse o outro estado de bárbaro, a dificuldade aumentaria. O Rank S sorriu. Os bárbaros não eram um dos humanos mais poderosos por nada. Eles estavam no mesmo nível das bruxas e dos humanos mágicos. Uf! 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 Brian cerrou os dentes e cerrou os punhos com força. Ele ignorou a dor em seu corpo e juntou mana em sua mão. Ele estava atualmente mais fraco do que antes, pois a condução elemental dupla enfraqueceu. As lanças flamejantes em suas costas e a lâmina de relâmpago em seu pulso também já desapareceram. Mas ele ainda precisava continuar. Ele não podia recuar agora. As vidas dessas mulheres estavam em jogo e ele tentará salvá-las aconteça o que acontecer. Continue lutando. Esprema mais energia. Não perca a esperança. Eu vou. Faíscas vermelhas brilharam nos olhos de Brian enquanto ele encarava o elfo. Sua vontade de lutar estava transbordando. De repente, uma voz soou na área. Ah, então você é um bárbaro, Brian. Olha o quanto você cresceu nos últimos meses que não nos vimos. É incrível fufufu e mais meu querido Souta ainda está melhor em todos os aspectos.
Ah! Eu me pergunto quando vou vê-lo novamente. Talvez ele esteja completamente maduro e eu possa comê-lo. Quem é? O elfo de rank S abriu os olhos amplamente e o choque encheu seus olhos. Ele olhou em volta tentando descobrir de onde vinha a voz. Brian virou a cabeça para a esquerda e para a direita. Então, ele olhou para o topo da árvore a 30 metros dele e viu um grupo de pessoas. Por que vocês estão todos aqui? Ele perguntou quando os viu, mas ele suspirou de alívio. TCH. Aquele velho veio até mim e me pediu para vir aqui algumas semanas atrás. Ele disse que eu deveria ajudar o meu querido amigo de solta se eu quiser vê-lo novamente. Foda-se aquele velho. Me chantageando assim. Eu tenho certeza que vou destruí-lo um dia. Uma mulher bonita com longos cabelos cor-lilás. Seus 2 olhos eram de cores diferentes, heterocromia. Seu olho esquerdo era azul e seu olho direito era vermelho. Ela foi a aluna mais forte do Instituto Ladros da História. O nome dela é Yanagi Shina. As pessoas por trás dela eram membros do Clube da União de Fãs do Solta, mas agora membros oficiais da Legião Dark Oculus. Você ainda pode esperar, Brian? Jane se aproximou de Brian e perguntou a ele. Ela então se virou e disse, um curandeiro, venha aqui e trate os ferimentos de Brian. Além disso, não se esqueça de dar a ele poção de vida e poção de mana. Obrigado, Jane, mas... Brian a olhou nos olhos. Eu sei. Já que estamos aqui, tentaremos ajudá-lo tanto quanto pudermos. Jane sorriu ao entender a preocupação de Brian. Ela era a vice-presidente do fã-clube. O fã-clube foi dissolvido quando eles se juntaram à Legião. Eles apenas estabeleceram seu próprio grupo na Legião e se tornaram uma das forças de elite da Legião Dark Oculus além dos oficiais, seus membros centrais e membros fundadores. Eles eram famosos no círculo porque todos os seus membros eram mulheres. Alguns aventureiros até os chamam de Harém do Solta, mas essas pessoas foram espancadas por Yanagi. Fufu. Já faz um tempo que não luto com alguém. Bem, isso vai ser o suficiente para saciar meu tédio. Yanagi disse com um leve sorriso enquanto avançava enquanto olhava para o elfo de rank S. Quem é você? O elfo rank S perguntou com uma expressão cautelosa. Ele não acha que o jovem tinha companheiros. As outras elites da família Bentley não aguentaram assistir a essa cena. Eles se aproximaram e ficaram ao lado dele. Que diabos? Isso me dá uma sensação assustadora só de olhar para essa garota. As elites podiam sentir perigo em torno de Yanagi e não podiam explicar por quê. Parece que um predador estava olhando para eles. Fufu. Yanagi estava totalmente preparada. Havia outra razão pela qual ela veio aqui. Barden disse a ela que algo aconteceria no Império Eterno e ela precisava se preparar se quisesse ir. Eles são fortes, então tomem cuidado. Além disso, não temos muito tempo. O ritual será concluído em breve e os sacrifícios morrerão. Brian disse ao receber um feitiço de cura. Ele também estava segurando poções de mana em suas mãos para recuperar um pouco de sua mana para que pudesse lutar novamente. TCH. Não me diga o que devo fazer. Você foi derrotado por eles, então não preciso ouvir você. Yanagi disse enquanto olhava para Brian. Então, ela voltou sua atenção para os inimigos à sua frente. Ei! Uma grande quantidade de mana saiu de seu corpo e vários círculos de energia se formaram ao seu redor. A energia era branca, plana e girava como um vórtice na água. Você não precisa se preocupar, disse Jane enquanto olhava para as costas de Yanagi. Você não viu ainda, certo? O que? Brian se virou para olhar para Yanagi. Você vê. Um sorriso se formou no rosto de Jane. Ela é imprevisível, mas quando está do seu lado, não há ninguém mais confiável do que ela. 7 lâminas saíram do redemoinho de energia.
Elas giraram atrás dela enquanto seu corpo flutuava acima do chão. Seus olhos frios olhavam para os inimigos como se fossem pessoas mortas. Cada lâmina exalava uma aura poderosa. Era como se as lâminas estivessem vivas. Dançarina de lâminas, formação da lâmina divina. Todas as lâminas que estavam flutuando em suas costas eram laranja e a que estava em sua mão era vermelha, apenas um nível abaixo do escuro. No momento seguinte, a atmosfera ficou mais pesada e sua aura assassina inundou toda a área. As elites da família Bentley ficaram chocadas quando seus olhos se abriram amplamente. Este poder. Uma especialista no reino das algemas. Se Souto estivesse aqui, ele reconheceria essa técnica. Uma das técnicas de assinatura de Yanagi Shina no jogo. Ele também não ficaria surpreso com o nível de poder dela, pois sabia que ela alcançaria a divindade mais tarde na versão 3. Nessa versão, ela estabeleceu um nome para si mesma enquanto matava um dos pilares demoníacos do Palácio do Demônio Celestial. As 1000 lâminas, Yanagi Shina. As 1000 lâminas, Yanagi Shina. No jogo, havia 6 potências de nível divino que tinham esse título. Yanagi era uma deles e ela também era a mais jovem entre eles. Dançarina da lâmina, espada serena, lâmina de lótus, espada devoradora, lâmina divina e espada do venerável do sol foram todos os deuses que tinham o título de 1000 lâminas. Dançarina da lâmina era Yanagi e este nome ressoou em todo o continente quando ela matou um dos pilares demoníacos. Ela era apenas uma deusa recém-nascida e ainda o poder que possuía aterrorizava muitas pessoas com sua personalidade excêntrica. Apesar de ter acabado de alcançar a divindade, Yanagi rapidamente melhorou suas habilidades a ponto de ultrapassar os deuses que protegiam o reino hebreu. Embora ela fosse forte e fosse reconhecida como deusa suprema pelos deuses comuns, ela ainda era a deusa mais fraca entre os 6000 lâminas. Mas então, muitas pessoas não estavam preocupadas com isso. Yanagi era apenas uma deusa recém-nascida e sua força continuava melhorando. Ela alcançaria o nível das outras 1000 lâminas rapidamente, mas então uma calamidade atingiu o continente. Os 3 portadores da calamidade finalmente mostraram suas presas nas principais forças do continente Giza e do continente de deuses. Os 3 portadores da calamidade tiveram um ímpeto poderoso ao aniquilar as forças dos 3 grandes países que foram para os outros continentes. Eles cortaram a conexão do continente Giza e do continente de Deus aos outros 5 continentes do grande mundo Imperium. Os demônios nos continentes de Giza e de deuses não receberam reforço por causa disso. Além disso, os demônios na terra dos demônios ficaram ocupados quando os 3 reis apareceram e ocuparam uma grande parte de suas terras. Os 3 reis eram o rei subterrâneo, rei do mar e rei do céu. Todos eles eram poderosos e ambiciosos lordes monstros que tinham o mesmo objetivo. O objetivo de alcançar o nível desconhecido acima do Lorde Monstro. Tornou-se uma guerra mundial que afetou o mundo inteiro e aqueles que atacaram os vários países grandes de Giza foram os Zodíacos. Naquela época, os deuses do reino hebreu uniram forças com os outros deuses dos países vizinhos. Yanagi foi incluída na aliança e morreu na batalha antes mesmo de ficar mais forte. Os 12 Zodíacos, os 10 mandamentos e os 7 pecados capitais eram todos poderosos, mesmo no reino dos deuses. Foi dito que eles estavam fechados para alcançar a próxima etapa. Os únicos deuses que poderiam se igualar a eles eram os líderes das principais forças, como o Imperador Carmesim, Zeus, Imperador de Jade, Odin, Lúcifer, Imperador das Trevas e alguns dos temíveis lordes monstros nas profundezas da Floresta Negra. Mesmo as 6000 lâminas teriam que trabalhar juntas apenas para lidar com um zodíaco, um mandamento ou um pecado capital. Vou me divertir muito nessa batalha. O sorriso de Yanagi ficou mais largo quando as lâminas em suas costas voaram em direção às elites da família Bentley com velocidade surpreendente. Sou vós. Sou vós. Os elfos se afastaram para evitar a velocidade e vários especialistas no reino das algemas apareceram para lidar com Yanagi. Já que ela era uma especialista no reino das algemas, aquele que poderia pará-la também era outro especialista no reino das algemas. Bang!
Bang! Bang! Oh, 10 especialistas! Yanagi ficou um pouco surpresa quando descobriu que havia 10 especialistas no reino das algemas. Além disso, ao que parece, o outro especialista estava no meio do palco. Especialista de rank SSS que quebrou mais de 3 algemas. Vai ser um pouco problemático. Ela estava apenas no rank SS que quebrou sua segunda algema recentemente. Ela acabou de atingir esse nível há 2 semanas e ela não lutou com ninguém em seu nível. Então, ela estava muito ansiosa para lutar contra alguém do seu nível. Fufu, deixe eu me divertir. Yanagi riu enquanto corria em direção aos 10 especialistas no reino das algemas. As lâminas ao redor dela emitiam uma aura fria que podia congelar as pessoas instantaneamente abaixo de seu nível. Aura da lâminas, em modo congelador. Boom! O confronto entre os especialistas do reino das algemas começou. Brian estreitou os olhos enquanto observava a batalha diante de seus olhos. Esses caras eram muito mais fortes do que o elfo com quem ele havia acabado de lutar, mas Yanagi estava lidando com ele sozinho. Portanto, esta é uma batalha entre especialistas no reino das algemas. A atmosfera estava pesada enquanto a energia dos especialistas no reino das algemas atingia toda a área. Pessoas abaixo do rank A teriam dificuldade em se mover perto da batalha. As ondas de choque por si só seriam suficientes para matar aqueles especialistas de rank C e incapacitar os especialistas de rank B. Os especialistas de rank S que estavam próximos a eles foram empurrados à força para o lado. Alguns deles sofreram danos porque Yanagi vai descontroladamente e atacou tudo em seu caminho. A aura fria de suas lâminas causou um efeito de status chamado mordida fria para as pessoas com baixa resistência ao frio. Isso poderia até mesmo afetar aquelas pessoas no reino das algemas, então os especialistas de rank S teriam uma situação pior. Embora Yanagi fosse poderosa em seu reino, ainda era muito para ela derrotar sozinha 10 especialistas no reino das algemas. A técnica dançarina da lâmina consumia uma grande quantidade de mana e vigor, então ela não seria capaz de lutar por tanto tempo. Essa é a técnica que a permite lutar contra alguém acima de seu nível e ela não a domina. Logo, os 10 especialistas no reino das algemas conseguiram empurrá-la de volta. Ei, é isso. Venham com tudo. Yanagi simplesmente sorriu enquanto limpava o sangue no canto da boca. TSK, vadia chata. Um dos especialistas do reino das algemas disse antes de lançar um ataque a Yanagi. Boom! Precisamos nos mover agora, Brian. Jane disse a Brian. Sim, ainda precisávamos interromper o ritual. Brian assentiu. Jane e Brian lideram os outros membros da legião ao redor da batalha. Eles não podiam se aproximar da batalha dos especialistas do reino das algemas, já que a maioria dos membros da legião da Acoculus eram especialistas de rank C. Se eles não morressem, eles sofreriam ferimentos pesados se eles se aproximassem descuidadamente da batalha. Já que Yanagi estava lidando com todos os especialistas no reino das algemas, os únicos que sobraram foram os especialistas de rank S e abaixo. O outro rank S se foi enquanto eles lutavam contra os 2 monstros de terceira evolução de cada lado. Mas então seria difícil lutar contra o rank S com seus membros atuais. Em seu grupo, apenas Jane e Brian eram rank A, 6 deles eram rank B e o resto eram especialistas de rank C. Aqui, use para aumentar sua força. Jane deu a Brian um conjunto de equipamento de grau laranja. Estava dentro de seu tesouro e como eles precisavam dele na batalha, ela o levou com ela. Felizmente, este equipamento tem seu uso. Obrigado, eu realmente precisava disso. Brian disse enquanto vestia o equipamento antes de estreitar os olhos. Boom! Ele usou a condução elemental dupla mais uma vez. Jane disse que tentaria impedir qualquer pessoa em seu caminho, para que ele se concentrasse em seu objetivo de interromper o ritual. Chamas e relâmpagos cintilaram ao redor dele antes de se espalhar.
Seus olhos estavam cheios de determinação e seus sentidos se intensificaram ao limite. Sua voz. Lentamente, ele pôde perceber todo o fundamento do ritual. Ele podia detectar as mulheres que estavam se contorcendo de dor e ele podia ver um elfo murmurando um cântico. Este elfo deve ser o chefe da família Bentley. Contanto que ele interrompa este elfo, ele completaria seu objetivo. As mulheres não morreriam, mas o que acontecerá depois disso? O chefe da família Bentley poderia se mover livremente. Estranhamente, sua raiva se foi e ele estava completamente calmo neste momento. Ele parou de se mover e olhou para a palma da mão. O que você está fazendo, Brian? Você tem que parar com isso, certo? Jane gritou com Brian enquanto lutava contra as elites da família Bentley, mas Brian ignorou e as pessoas ao seu redor. 2 minutos. Esse é o tempo restante antes que a família Bentley concluísse o ritual. Ele podia perceber o ritual e era estranhamente familiar para ele. Ele não sabia por quê, mas sabia que havia uma barreira em torno do ritual. Essa barreira fazia parte do ritual, pois impedia que a vitalidade dos sacrifícios saíssem da área. Ritual do despertar sanguíneo? Por que ele sabe tudo sobre isso? Parecia que ele havia passado por esse ritual antes. Brian virou a cabeça para o local do ritual e seus olhos viram a barreira invisível ao redor. Minha mente está clara agora. Eu sinto que posso fazer qualquer coisa quando eu quiser. A mana em sua reserva de mana começou a se transformar. Ele circulou a uma velocidade surpreendente enquanto a mana se transformava em líquido. Tudo isso foi se transformando em líquido atingindo o ápice do estado liquefeito. Sua voz. De repente, ele se abaixou quando uma espada passou por cima de sua cabeça. Ele virou os olhos para o lado e estendeu a mão. Eu entendo. Eu finalmente entendi. Ariel, ruptura do vento. Os olhos de Brian ficaram frios. Ariel, ruptura do vento. Uma poderosa rajada de vento formou-se na palma da mão de Brian antes de estourar, lançando incontáveis ventos fortes sobre o elfo ao lado dele. Sua voz. Argue. O elfo gemeu de dor quando seu corpo voou para longe enquanto cuspia sangue. Brian fechou a palma da mão e os ventos fortes desapareceram. Ele percebeu algo agora. Seu poder era muito maior do que ele imaginava e ele simplesmente se esqueceu de como controlá-lo, então ele ficou adormecido. Este ritual de despertar sanguíneo está relacionado ao meu passado. Ele pensou enquanto pulava 30 metros no céu e focava sua atenção na barreira ao redor do ritual. Seus olhos estavam brilhando com cores vermelhas e verdes. Desde que percebeu o ritual, ele de alguma forma soube derrubar essa barreira. Ele deve matar o lançador ou quebrar os pontos fracos da barreira. Ele não pode matar o lançador porque ele estava fora da barreira enquanto o lançador estava dentro. A barreira protegerá o lançador de qualquer dano, então sua única escolha foi quebrar os pontos fracos da barreira, mas quebrá-la foi difícil. Os pontos fracos estavam constantemente se movendo ao redor da barreira e ver isso era quase impossível, mas estranhamente seus olhos podiam perceber isso. Bang! Bang! As elites da família Bentley tentaram se aproximar de Brian, mas Jane e o resto dos membros da legião os impediram. Só se apresse, Brian. Não podíamos aguentar muito mais tempo. Jane lançou um olhar para Brian, que estava suspenso no ar. Ela já sofreu ferimentos no corpo e não conseguia nem mover a mão esquerda. Lutar contra muitas elites ao mesmo tempo pode até custar sua vida, mas ela estava preparada desta vez. Ela tinha equipamentos que poderiam salvar sua vida em caso de emergência. É por isso que ela não estava com medo de lutar contra especialistas de Rank S com seu poder máximo de Rank A. Relâmpagos e chamas giraram em torno da mão direita de Brian. De alguma forma, aumentei meu domínio sobre o elemento vento. Além disso, um monte de artes de combate e feitiços relacionados ao elemento vento estão surgindo na minha cabeça.
Ele então cerrou o punho quando o vento girou em torno de seu punho junto com raios e chamas. Esses três elementos não se contradizem, em vez disso, eles se apoiam, de modo que o poder só aumentou várias vezes. Recuperação instantânea. Sua reserva de mana foi preenchida com mana instantaneamente. Esta habilidade era única para as pessoas com linhagem de humano mágico. Era uma habilidade que podia repor instantaneamente sua mana e eles só podiam usá-la uma vez a cada 5 dias. Brian não conhecia essa habilidade nem sua linhagem de humano mágico, mas seu subconsciente ativou essa habilidade, já que ele estava em uma posição difícil. Ele ficou um pouco surpreso com isso, mas decidiu primeiro concentrar sua atenção na barreira. Ele tentará explorar seus novos poderes mais tarde, depois de resgatar aquelas mulheres. Isto é o suficiente. Brian cerrou os dentes quando seus olhos brilharam com uma luz estranha e então ele jogou o punho para frente. Assim que ele empurrou seu punho para frente, os três elementos dispararam em todas as direções possuindo grande poder. Isso enviou ondas no ar que sacudiram tudo na área circundante. As árvores foram arrancadas e o solo se moveu como uma onda de água. Então, relâmpagos, chamas e vento se espalharam como uma teia de aranha, liberando violentas faíscas de energia. Os membros da legião e as elites da família Bentley ficaram chocados ao ver isso. Brian era apenas um Rankia, mas essa quantidade de poder estava em um nível diferente. Merda! Esse cara possui muito poder. São 3 elementos? Mesmo que ele seja um Rankia, possuindo 3 elementos, o torna mais perigoso do que um Rank S comum. Mas então eles perceberam que estavam perto demais de Brian. A energia que Brian estava liberando atingiu seu pico, pois podia ser vista a olho nu se transformando em 3 cores diferentes que iluminavam a área. Eles estavam em uma posição perigosa, então eles lançaram feitiços defensivos apressadamente e ativaram artes de combate defensivas para se proteger da energia violenta. No momento em que os 3 elementos pousaram nos pontos fracos da barreira, ele se contraiu antes de liberar mais uma vez uma poderosa onda de energia. Era uma energia comprimida e uma vez que explodiu, o dano que poderia causar era inimaginável. As diferentes cores de energia bombardearam a barreira. Boom! 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 O poder deste ataque chamou a atenção dos especialistas no Reino das Algemas que estavam lutando contra Yanagi China. Até Yanagi fez uma pausa e se virou para olhar a explosão com uma expressão surpresa. Depois de alguns momentos, as lâminas ao redor dela moveram-se à sua frente e um escudo transparente se formou para protegê-la. O poder do ataque de Brian poderia até alcançá-los, pessoas no Reino das Algemas. Aquele pirralho até mesmo dominou o raio elemental triplo que eu tenho há muito tempo tentando dominar. Yanagi murmurou enquanto derramava sua mana no escudo ao seu redor para fortalecê-lo. O poder da explosão estava causando uma rachadura em seu escudo. Ela não tinha dúvidas de que isso poderia quebrar seu escudo protetor. Afinal, o raio elemental triplo era uma habilidade única e poderosa para pessoas com 3 afinidades elementais ou mais. Era mais forte do que a habilidade condução elemental dupla de pessoas que têm 2 afinidades elementares. Havia uma razão pela qual as pessoas com mais afinidades elementares levavam vantagem em qualquer tipo de situação. A afinidade elementar não só deu às pessoas o poder que impulsionou os elementos, mas também lhes deu resistência e a capacidade de manipular os elementos. Ele é melhor do que eu imaginava. Isso é ótimo. Yanagi também tinha 3 afinidades elementais, mas ela não dominou o raio elemental triplo, mas Brian o dominou antes dela. Então ela ficou realmente surpresa quando o viu usar essa habilidade. Brian certa vez usou essa habilidade na batalha na Cidade Ladros, que virou todo o Distrito da Luz Vermelha de cabeça para baixo. O poder de seu ataque naquela época conseguiu arrasar o distrito ao redor. Mas foi quando Brian estava mais fraco. Agora, ele estava várias vezes mais forte e atingiu totalmente a liquefação de sua mana. Ele estava no topo do Rankia, então o poder de seu raio elemental triplo também ficou mais forte.
Não só isso, a linhagem de humano mágico poderia aumentar esse tipo de habilidade. Então, quebre! Brian rugiu enquanto concentrava seu poder de fogo nos pontos fracos da barreira. O raio elemental triplo já era uma habilidade poderosa. Então, que tal se ele dominasse seu quarto elemento, que era a madeira? Naquela época, ele era apenas um rank B normal, mas esse ataque poderia matar instantaneamente um especialista de rank A. Agora que ele era um rank A, o poder desse ataque poderia matar especialistas de rank S e até ferir gravemente os especialistas de rank SS. Boom! Uma luz ofuscante subiu enquanto a barreira formava uma rachadura em sua superfície. Além disso, Lord Elgard, o chefe da família Bentley, abriu os olhos e ficou incrédulo. Ele não achava que alguém saberia quebrar essa barreira além dele. Não o... Ele gritou quando a barreira atingiu seus limites e o poder dos três elementos correu para dentro dela, destruindo completamente a barreira que protegia o altar. Não, as meninas. Brian estreitou os olhos enquanto controlava seu poder. Ele não queria que as pessoas dentro da barreira morressem com seu ataque. Ele sabia que o raio elemental triplo poderia facilmente matar aquelas pessoas e ele não queria que isso acontecesse. Ele veio aqui porque queria resgatá-las, não matá-las. Ele contraiu os músculos e fez um movimento de agarrar. O raio pousou no altar perto das meninas, mas não explodiu. Em vez disso, continuou a avançar até que estivesse a 100 metros de distância antes de explodir. Boom! Assim que explodiu, Brian correu para as meninas para protegê-las da onda de choque da explosão. Mesmo essa onda de choque foi suficiente para matá-las. Sua habilidade de manipulação de mana não era tão grande quanto a de Barga. Logo, a área ao redor estava cheia de fumaça e poeira. Todas as árvores em um raio de 5 quilômetros ao redor deles foram arrancadas. O que restou foi um puro deserto. A paisagem verde anterior havia sumido. Uf! 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 O peito de Brian estava subindo e descendo e uma linha de sangue caiu do canto de sua boca. Finalmente, ele conseguiu interromper o ritual e destruir o altar. Tudo o que restou foi lidar com o chefe da família Bentley. Ele olhou para seu corpo e sentiu a mana girando dentro de sua reserva de mana. Ele ainda tinha um pouco, mas não seria o suficiente para lutar contra alguém como o chefe da família Bentley. O chefe da família Bentley era um homem poderoso no reino das algemas. Para ser mais preciso, ele foi um homem que alcançou o rank SSS, um especialista que quebrou 5 algemas. Apenas mais uma algema e ele alcançaria o rank herói. Os especialistas no reino das algemas que Yanagi estava lutando não eram nada comparados a este homem, já que eles só conseguiram quebrar 1, 2 ou 3 algemas. Merda! Lord Elgard saiu da fumaça. Sua figura estava ilesa, como se o ataque de Brian não tivesse feito nada para ele. Ele era uma pessoa que alcançou o rank SSS e não importa quanto aumento de poder um rank A tenha, isso não o afetará. A diferença em sua força era grande. No mínimo, o ataque mais poderoso de Brian só poderia danificar um rank SS e é isso. Não foi o suficiente para matar um especialista legítimo no reino das algemas. Custaria toda a sua energia apenas criar um ataque para causar danos a uma pessoa neste nível. Merda! Meu corpo está à beira do colapso. Brian murmurou enquanto olhava para a figura de Elgard. Ele mal conseguia ficar de pé neste momento. A única razão pela qual ele podia ficar de pé eram as mulheres atrás dele, pois ele sabia que essas mulheres morreriam se ele desabasse. Yanagi e os especialistas no reino das algemas da família Bentley estavam de prontidão. Eles estavam se observando e, assim que se mexessem, a batalha recomeçaria. Aquele pirralho está no limite. Bem, ele é apenas um rank A, afinal, e há um limite para o que ele pode fazer com aquela pequena quantidade de mana. Yanagi murmurou enquanto dava uma olhada na figura lamentável de Brian. Ela não podia ajudar Brian, pois sabia que os 10 especialistas no reino das algemas à sua frente iriam impedi-la a todo custo.
De repente, ela virou a cabeça para a esquerda e para a direita antes de estreitar as sobrancelhas. Por causa da batalha, ela esqueceu o lugar onde estavam lutando. Ufufu. Parece que todo mundo vai ter dificuldade em sobreviver. Ela riu levemente ao virar a cabeça para Jane e o resto antes de avisá-las. Não só ela que sentiu o perigo na atmosfera. As elites da família Bentley também sentiram isso. Seus instintos gritavam tentando avisá-los sobre o perigo que se aproximava. Vocês! Lord Algar estava frenético e furioso de raiva. Sua energia estava vazando de seu corpo que fez a área ao seu redor ferver. Como você soube quebrar a barreira do ritual do despertar sanguíneo? Ele perguntou em um tom forte. Ele sabia que a barreira poderia até mesmo resistir ao ataque de poder total de um especialista de rank herói, então não há como esse pequeno rank a quebrá-la mesmo se ele tivesse 3 afinidades elementais. Então a única razão pela qual a barreira foi quebrada foi que esse pirralho atacou os pontos fracos. Apenas um pouco de tempo e ele alcançaria seu objetivo, mas um fraco rank o impediu de alcançá-lo. Ele não podia aceitar. Eu simplesmente sei sobre isso. Brian respondeu com um sorriso malicioso no rosto. Quando Algar ouviu suas palavras, sua raiva só aumentou. Que tipo de resposta é essa? Mesmo as outras famílias nobres no Império Eterno nem tinham ideia sobre esse ritual, mas esse pirralho sabia sobre ele. Seu merdinha! Eu vou matar você hoje junto com seus companheiros. Algar cerrou os dentes de raiva quando sua mana explodiu para fora de seu corpo. Ele poderia matar Brian facilmente, mas isso seria uma grande perda, então ele mataria as pessoas por trás de Brian primeiro e o faria perceber seu erro em ir contra a família Bentley. Ele podia ver que Brian tinha uma companheira poderosa. Yanagi era uma especialista no reino das algemas, mas olhando para ela, ele poderia adivinhar que ele ainda era mais forte. Não seria um problema para ele matá-la. De repente, sua energia no ar foi obstruída quando uma poderosa energia atingiu toda a área. Sua atenção estava em seu inimigo, então ele esqueceu o que estava ao seu redor. Foi nesse momento que ele percebeu a gravidade da situação deles. O ataque de Brian transformou tudo em um raio de 5 quilômetros em uma área desolada tão naturalmente que o Lorde deste lugar notará. Eles estavam dentro da floresta da luz eterna que abriga milhões de monstros. Eles estavam nos limites do território de 2 monstros de terceira evolução. O território de um L-monstro de terceira evolução tinha 3 km de diâmetro e, acima da terceira evolução, estava o monstro de quarta evolução. Para cada monstro de quarta evolução nesta floresta, eles tinham 6 monstros de terceira evolução sob eles. Em outras palavras, eles tiveram problemas ao criar uma grande destruição neste lugar. Mas este não é o caso deste. Algar abriu amplamente os olhos quando a pressão do Feron colocou todos de joelhos. Boom! Yanagi e os outros especialistas no reino das algemas foram forçados a descer para a terra por causa desta intensa energia. A atmosfera sufocante foi difícil de suportar para as pessoas abaixo do rank B e as mulheres atrás de Brian perderam a consciência ao cair no chão. O único que pôde suportar essa pressão foi Algar, um autêntico rank SSS. Havia apenas uma razão pela qual ele era o único que podia se mover. Se os ranks B e A eram especialistas que podiam lidar com monstros de terceira evolução, os ranks SSS eram para monstros de quarta evolução, então os ranks SSS como ele eram para monstros de quinta evolução. Isso significa que ele era o único entre as pessoas aqui que poderia suportar a pressão de um monstro de quinta evolução. Mas suportar a pressão era diferente de derrotá-lo. É por isso que seu rosto estava ficando pálido. Mesmo se seu cajado fosse uma arma de grau escuro, não seria o suficiente para derrubar um monstro de quinta evolução apenas com sua força. Seria necessário pelo menos um grupo de rank SSS para subjugar um monstro neste nível e eles tiveram que preparar um monte de poções de alto nível para o estado de liberação do monstro para que pudessem resistir. Se o monstro estava no pico da quinta evolução, então um rank herói seria necessário. Porra,
Isso é loucura. Por que um monstro de quinta evolução apareceria aqui? O de quarta evolução deveria ter chegado primeiro. Ele estava confiante de que, se fosse uma quarta evolução, ele poderia lidar com isso. A cada segundo, a pressão aumentava e ficava mais difícil para um Rank se respirar. Eles entrariam em colapso a qualquer segundo. Algard se virou e viu uma figura enorme a várias centenas de metros dele. Não havia nada obstruindo sua visão porque as árvores se foram, então ele pode ver claramente a aparência do monstro. Uma criatura caminhando sobre 4 membros. Seu corpo tinha 20 metros de altura e pelos negros e grossos cobriam seu pescoço. Ele tem 2 pares de olhos que têm chamas dentro dele e um par de asas de morcego pretas em suas costas, cheias de pontas vermelhas afiadas e selvagens. Escamas verdes escuras cobriam os 2 membros nas costas enquanto garras gigantescas que podiam rasgar qualquer coisa eram apresentadas. Ele tinha 5 caudas que eram afiadas como uma espada e um líquido de cor verde pingava na ponta de cada cauda. Uma joia verde brilhava intensamente em sua testa. Era o orbe de monstro deste monstro. Era um monstro de quinta evolução, Grande Berserk Koima. Oh, Grande Berserk Koima? Algard subconscientemente deu um passo para trás. Este monstro era famoso por sua velocidade e ataques venenosos usando sua cauda. Para derrotar isso, eles precisavam de algumas poções para desintoxicar seu ataque venenoso e pessoas que poderiam usar magias de cura de alto nível. Este monstro não poderia ser derrotado por um grupo de especialistas comuns de rank SSS. Eles precisavam de uma extensa preparação para este monstro. Ele queria fugir, mas tinha certeza de que esse monstro não o deixaria fazer isso. Na verdade, esse monstro iria atacá-lo primeiro se fosse ele quem fizesse um movimento. O grande furioso Koima observou as pessoas presentes neste lugar. Então, seus 2 pares de olhos pararam em Algard, que era o mais forte e o único que poderia causar danos a seu corpo. Seus olhos mediram rapidamente seu nível de poder e, exceto Algard, todas as pessoas eram insignificantes aos seus olhos. Não importa o que eles fizessem, eles não seriam capazes de arranhar seu corpo. Eu não consigo mover meu corpo. Um monstro inacreditável apareceu diante de nós. Brian pensou enquanto olhava para o monstro de aparência selvagem. O monstro abriu lentamente a boca e disse: Por que você está perturbando o meu sono? Vocês, humanos e Demi, sempre causaram problemas para nós, monstros. Seus pensamentos foram passados para todas as pessoas usando a linguagem de monstro. Parece ter um peso que fez os especialistas de rank se vomitarem no chão. Todos sabiam que um monstro neste nível tinha inteligência semelhante a humanos e Demis e alguns deles os superavam como dragões. Por causa disso, humanos e Demis raramente encontraram qualquer monstro no 4º e 5º estágios da evolução. Estou apenas vivendo silenciosamente neste lugar, mas os humanos sempre vieram e incomodaram monstros como eu. Por quê? Se você não me der uma resposta satisfatória, então eu o matarei antes que aquelas pessoas cheguem. O grande furioso Koima disse que podia sentir que havia um grupo de elfos poderosos indo nessa direção. A voz do grande Berserk Koima reverberou em sua cabeça. Era a linguagem de monstro que poderia se comunicar com qualquer criatura que vivesse neste universo. Eles simplesmente transmitiriam seus pensamentos em suas vozes e qualquer um que as recebesse entenderia. Se o grande Berserk Koima apenas passasse seus pensamentos para Algard, então ele seria o único capaz de compreender o grande furioso Koima. Mas o grande furioso Koima queria que todos o entendessem. Saber que aquele era seu território e ninguém deveria perturbá-lo neste lugar. Um monstro de 5ª evolução era autossuficiente. Eles não precisavam comer para viver. Seu orbe de monstro poderoso já lhes deu energia suficiente para sobreviver sem nenhuma necessidade. Algard, o chefe da família Bentley, não sabia o que fazer. As pessoas comuns só sabiam que havia 5 monstros de 5ª evolução nesta floresta, mas ele era diferente.
Ele era o chefe de uma poderosa família nobre, então ele tinha informações de que havia outros lordes monstros neste lugar e que a família real estava em contato com esses monstros. Se este fosse apenas o ritual, então a floresta não sofreria assim, mas uma batalha ocorreu aqui que destruiu tudo em poucos quilômetros, então este monstro não teve escolha a não ser se mover. Eu vou morrer. O que devo fazer para sobreviver? Se ele tivesse um grupo de especialistas de rank SSS como ele, então eles provavelmente poderiam lidar com isso, mas sozinhos. Ele tinha certeza de que morreria se lutasse sozinho com aquele monstro. Além disso, ele não tinha nenhuma poção com ele. O grande Berserk Koima olhou para todos com um brilho nos olhos. Ele não removeu a pressão que estava emitindo e impediu que todos, exceto Algard, se movessem. Significa que suas vidas estavam em suas mãos e ele poderia matá-los se quisesse, mas ele não queria isso. Ele era um monstro que ganhou inteligência depois de evoluir para não sair simplesmente atacando tudo que ele visse. Os sentidos extremos que ele aprimorou enquanto lutava pelo domínio neste território estavam lhe dizendo que ele não deveria matá-los, especialmente a pessoa por trás de Algard. Ele estava curioso porque aquela pessoa era simplesmente um inseto que não conseguia arranhar sua pele, mas porque seu instinto estava gritando. No momento em que eu atacar esse inseto, algo inimaginável vai acontecer comigo. Ele pensou enquanto observava o inseto de cabelo preto. Brian estremeceu quando sentiu que o monstro de quinta evolução o estava observando. Um predador que ele não conseguia controlar estava olhando para ele. Essa pressão, e eu posso suportar. Compare com o professor Bargan, não é nada. Ele cerrou os dentes enquanto tentava suportar o peso em seu ombro que o pressionava contra o chão. Com grande esforço, ele conseguiu olhar para trás apenas para descobrir que as mulheres estavam deitadas no chão sem qualquer consciência. Mais alguns minutos sob a pressão deste ferro e os corpos frágeis dessas mulheres se quebrariam. Elas morreriam. A pressão de um monstro de quinta evolução poderia até matar um especialista de rank C. Isso é o quão poderoso é um monstro em sua quinta evolução. Eles estão aqui. O grande Berserk Koima virou a cabeça para o lado ao sentir que as pessoas que detectou antes estavam perto. Em breve, eles chegarão a este lugar. Esses humanos e demis são realmente problemáticos. Ele ergueu a cabeça e rugiu que fez o chão tremer. Seu rugido varreu em todas as direções enquanto carregava o peso de seu poder. Todos os especialistas de rank S da família Bentley da Legião Darkoculus desmaiaram assim que ouviram o rugido. Ninguém vai me responder. Então eu vou lhes mostrar por que insetos como vocês não deveriam me incomodar. Sua aura ficou mais forte e atingiu o ápice em apenas alguns segundos. Embora sentisse perigo, não tinha medo de lutar. Um monstro como ele subiu a esse nível porque tinha o poder de dominar seus colegas. Ele matou qualquer um e comeu seu corpo, o que estimulou seu gene a evoluir para uma espécie rara. Os recursos neste lugar eram todos dele. É a lei da selva. Sua expressão estava cheia de raiva. Ele estava pronto para atacar a qualquer momento e mostrar a esses insetos insignificantes por que eles não deveriam vir até aqui. Suas 5 caudas apontavam para eles e uma grande concentração de ferro se formou em cada ponta. 5 Bestrou estavam se formando e causaria uma destruição inacreditável se fosse desencadeado. Na verdade, ele não queria lutar. Ele queria dormir em paz e dependendo da resposta deles, ele os deixaria viver, mas ninguém respondeu. Ele tentou se comunicar com esses insetos, mas eles nem mesmo responderam a ele. Ele já estava mostrando sua misericórdia por não matá-los, mas eles apenas ficaram lá e fecharam a boca. Ninguém respondeu porque destruíram uma parte de seu território. Mesmo esses humanos e demis ficariam bravos se ele destruísse suas terras e eles não obtivessem uma resposta adequada. Tudo bem, então todos deveriam morrer. Seu rugido antes tinha um propósito. Era para estimular todos os monstros abaixo dele neste território a enlouquecerem.
O instinto básico de um monstro transbordaria e eles se transformarão em um monstro puro desprovido de qualquer inteligência. Isso causaria uma horda de monstros que atacaria o território de humanos e demis. Apenas monstros que tinham alta inteligência não seriam afetados por seu rugido. Este foi o privilégio de um monstro de quinta evolução. Já que você destruiu meu território, eu irei destruir o seu também. A energia na ponta de sua cauda estava totalmente carregada. De repente, ele olhou para o céu e atirou em 3 bestrou no céu. Ele então atira outro em direção a Brian e Algar enquanto o restante voa em Yanagi e os especialistas no reino das algemas da família Bentley. Boom! Ha ha ha! Esse monstro é divertido. Estou em apuros. Yanagi riu e um dos anéis em seu dedo se transformou em pequenos fragmentos antes de lançar uma luz brilhante. A pressão em seu corpo. Este item foi usado apenas para um uso e irá limpar seu corpo de qualquer efeito anormal de status. Antes do Bestrou pousar nela, as 7 lâminas se moveram na frente dela e formaram um escudo. Dançarino da lâmina, escudo de lâminas variáveis. Ela só iria se proteger, já que não se importava com as elites da família Bentley. Boom! O feixe poderoso engoliu tudo ao seu redor. Era tão poderoso que o escudo de lâminas rapidamente formou uma rachadura. Cada lâmina era laranja, mas não conseguia lidar com o poder do Bestrou de um monstro de quinta evolução. Do outro lado, Algar reuniu sua mana e empurrou seu cajado de grau escuro para frente para criar uma barreira. Ele não iria bloquear este ataque, pois sabia que não dava conta. Se ele fosse um escudeiro no rank SSS, então provavelmente poderia fazer isso, mas ele era um mago, então sua defesa era menor do que a daqueles escudeiros. Monstro de merda! Algar cerrou os dentes enquanto tentava desviar o poderoso raio. Ele continuou despejando sua energia na barreira para impedi-la de quebrar. Ele nem sabia que o que estava fazendo indiretamente salvou as pessoas atrás dele. Mas ele não teve tempo para pensar neles, pois um problema maior surgia na sua frente. Boom! Uma poderosa explosão ocorreu quando cogumelos gigantescos de fumaça subiram no céu. As explosões foram vistas pelas pessoas do Império Eterno. Tudo dentro de 20 quilômetros foi desintegrado. Apenas um quarto foi deixado no território do Grande Berserk Koima. Embora 20 quilômetros fossem enormes, ainda era uma pequena parte da Floresta da Luz Eterna. Isso não perturbaria os outros monstros de quinta evolução ou lordes monstros que viviam neste lugar. Eles estão aqui. O Grande Berserk Koima rosnou ao mostrar suas presas afiadas. A razão pela qual ele atirou 3 bestrou acima foi que as pessoas que ele sentiu antes chegaram. Eles rapidamente lançaram um ataque contra eles sem cuidado. Eles nem tentaram saber da situação e apenas atacaram no momento em que o descobriram. Como esperado de humanos e demis, eles não se importariam com monstros. Eles só queriam pegar partes do corpo de monstros como ele para seus próprios fins. Ele viveu por centenas de anos e encontrou incontáveis humanos e demis em sua vida. Alguns deles viriam aqui para matar monstros e vender os corpos dos monstros desta floresta. Alguns deles viriam aqui e pegariam partes do corpo dos monstros, então eles iriam embora. Alguns deles arrebatariam os frutos de mana que os monstros protegiam. Alguns deles matariam uns aos outros e saqueariam os pertences de outras pessoas. O Grande Berserk Koima testemunhou tudo o que aconteceu em seu território. Mas e quanto a ele? No momento em que atingiu a 4ª evolução, ele apenas permaneceu em silêncio em seu território. Afinal, ele não precisava comer nem beber para viver, então não tinha motivos para matar outros monstros. Ele só sairia de seu território se fosse a época de reprodução de sua espécie, os Koima.